Olá, eu sou Virginia Hag, especialista em neurociência e psicologia cognitiva. E neste canal você sempre vai encontrar, toda semana, um vídeo novo para lhe ajudar a desenvolver suas capacidades cognitivas e emocionais. No vídeo de hoje, em homenagem ao nosso mês, eu trouxe um tema super especial. Eu vou falar sobre os 13 pecados capitais que atrapalham o desenvolvimento das carreiras de mulheres. É importante a gente entender quais são esses pecados capitais que vêm justamente de vários estudos que foram feitos nos últimos anos junto a mulheres. Estudos feitos tanto por neurocientistas como também por profissionais que ajudam essas mulheres a desenvolver suas carreiras. Eu sintetizei da minha forma, com base realmente na nossa experiência, junto a vários programas que a gente tem desenvolvido em empresas para o desenvolvimento de mulheres. Então vamos lá, conhecer esses 13 pecados capitais. O primeiro pecado capital: trabalhar só com quem confia. No mundo rápido e veloz que nós vivemos, não dá pra gente só trabalhar com quem nós confiamos. Faz parte do jogo a gente, muitas vezes, trabalhar com quem a gente não confia ou até mesmo com quem a gente não gosta. Nestes casos, foque no seu propósito, no que você realmente quer aprender neste trabalho. E você vai acabar se surpreendendo. Talvez você encontre, inclusive, bons motivos para confiar no seu parceiro ou na sua parceira neste projeto. Segundo pecado capital: ser leal demais. As mulheres acabam se tornando muito leais e gratas aos seus chefes e às organizações que ajudaram elas a se desenvolver. Isso é importante, é muito importante ser grata, mas a gente tem que lembrar que o nosso grande compromisso é conosco mesmo, com o desenvolvimento das nossas competências, críticas e da nossa própria carreira. Então pense nisso quando surgir boas oportunidades que vão talvez implicar em você quebrar momentaneamente uma lealdade que foi construída aí ao longo dos anos. Terceiro, não marcar o seu terreno. Num mundo super competitivo, com tantos bons profissionais, se a gente realizou e fez um bom trabalho, é importante a gente dizer, e não ter vergonha de dizer que fez um bom trabalho. É claro que a gente vai reconhecer as realizações também dos outros, mas a gente precisa primeiro reconhecer as nossas, porque sempre quem está lutando por nós somos nós mesmos. Os outros são os outros, a gente precisa. Talvez eles não reconheçam a parte que a gente fez naquele trabalho. Então, quando a gente tem o protagonismo de assumir o que a gente fez, é importante que, de fato, a gente coloque isso e deixe bem claro esta questão. Quarto pecado: esperar ser notada. Isso faz parte da forma como a gente é criado, desde pequenininho, inclusive quando a gente começa a namorar, ou entra nessa arte aí, nesse jogo do namoro, a gente foi criada para não tomar a iniciativa, esperar que o homem se aproxime e chegue para nós. Não dá para a gente ficar assim, a gente de fato tem que tomar a iniciativa. Se a gente quer ser promovida, a gente tem que chegar lá para o nosso chefe e dizer que a gente considera que a gente tem todos os requisitos chaves para aquilo e, mais do que isso, a gente tem a paixão e a motivação necessária para tocar aquele projeto. A gente não pode ficar esperando, porque com certeza os nossos pares homens vão lá no cafezinho ou na hora de falar para o futebol, eles vão com certeza colocar para o nosso chefe que eles querem aquela oportunidade de trabalho e muitas vezes não atendendo a todos os requisitos chaves. Então saia na frente, não espere ser notado. Quinto pecado: não potencializar os seus relacionamentos. Nós mulheres somos muito boas em fazer relacionamentos, mas a gente não sabe e às vezes não gosta, a gente tem essa timidez, porque a gente não quer que as pessoas pensem que a gente está se aproveitando delas. Mas é importante, se aquela pessoa é um amigo ou uma amiga, ele vai ter o máximo prazer em nos ajudar, de repente a desenvolver um canal importante, um novo cliente ou até um novo parceiro aí realmente de trabalho.
né? Então, faça uso dos seus relacionamentos. Sexto pecado, o mito da perfeição. Nós, mulheres, também somos criadas para ser perfeitas, né? Boas donas de casa, boas filhas, boas mães, boas esposas, boas no trabalho, né? E a verdade é que isso é um mito. Não dá pra gente ser perfeita no dia a dia, fazer tudo 100% no dia a dia. Mas tem um segredo aí importante. A gente pode, né, chegar muito próximo da plenitude, né, no longo prazo, ao longo da nossa jornada. Aí a gente vai balanceando, né, as fases da nossa vida, essa questão de ser mãe, com essa questão, né, de cuidar de si, com a questão de ser boa na carreira, e no longo prazo a gente consegue chegar, né, numa boa construção, né? Então tome cuidado com esse mito da perfeição. Os neurocientistas mostram que este é um grande ponto de estresse das mulheres, inclusive das mulheres muito jovens, em relação a essa questão da perfeição. Sétimo pecado, supervalorizar o expertise. As mulheres estão sempre achando que está faltando elas aprenderem alguma coisa. Já sei inglês, agora eu preciso fazer o alemão. Eu já tive experiência nessa área, mas ainda não tenho na outra. E daí, com isso, muitas vezes elas acabam perdendo a oportunidade de trabalho por acreditarem que elas não estão prontas o suficientes para poderem se jogar naquela nova oportunidade, né? Não espere que isso aconteça, né? Realmente veja quais são os fatores críticos que são realmente essenciais para você poder aproveitar aquela oportunidade, né? Talvez você não precise do alemão ou daquele conhecimento técnico. Você pode contar com outras pessoas no seu time que vão te dar aquela base técnica, né? Lembre-se, você será a líder, né, do time, então você não precisa conhecer tudo em detalhes. Oitavo pecado, ser boazinha demais, né, e não efetiva. Nós também somos criadas desde pequenininha para sermos meigas, gentis, doces, né? Então vamos tomar cuidado com esta questão. A gente tem que estar focada realmente em ser efetiva, em fazer o melhor para a organização, para o nosso time e não em ser boazinha. Isso não quer dizer, pessoal, que a gente não vai ser generosa. Não, isso também é importante, mas a gente tem que estar concentrada nos fatos e na solução dos problemas e no gerenciamento emocional do time como um todo, né? E nem sempre ser boazinha é passar vistas grossas. Em termos de coisas que estão acontecendo, vão nos levar à efetividade e ao melhor gerenciamento emocional da nossa equipe. Nono pecado, querer e ser mãe de todos. Esse é um pecado que quase todas nós cometemos, né? É importante a gente ter em mente que toda vez que a gente faz pelos outros, a gente está tirando o poder desta pessoa, né, de crescer, de se desenvolver, de tomar boas decisões e de assumir as consequências dessas decisões por si, né? Então, a gente, na verdade, está dando uma ajuda momentânea, mas uma ajuda que desempodera a pessoa. Então, não dá para a gente ser mãe de todos se a gente quer ter realmente uma equipe forte, né, e pessoas realizadas por si, e não sob o nosso ponto de vista. Décimo pecado, não recrutar aliados desde o primeiro dia que a gente está naquela nova organização ou naquele novo contexto. Aliados são importantes para que a gente possa ter tanto uma base, né, de estabilidade emocional, como também alguém que vai nos ajudar a defender os projetos, né, e as grandes causas que a gente quer defender, tanto no nosso time como também na nossa organização. E isso é uma construção eterna, né? A gente não pode só contar com os aliados que estão ali naquele momento, porque os contextos também vão mudando. Então a gente tem que estar sempre construindo esta questão de novos aliados, né? Isso acaba às vezes se misturando com aquele mito de ser leal demais, né? As mulheres desenvolvem alguns aliados e acabam ficando somente com eles. A gente precisa estar sempre cuidando para expandir essa rede de aliados. 11º pecado, ruminar. O que afinal é ruminar? Ruminar é uma tendência que as mulheres têm muito forte de ficar pensando
muito sobre qual a melhor decisão, se elas tomaram a melhor decisão ou não, ou inclusive ficar pensando, o que o meu chefe está pensando, o que o meu subordinado está pensando, o que o meu par pode estar pensando. E isso, esse rumination, além de desperdiçar muita energia, que a gente perde muitas horas com alguma coisa que não é produtiva, porque se afinal a gente quer saber o que os outros estão pensando, a gente deve chegar para a pessoa e perguntar o que ela está pensando, e não ficar tentando imaginar. Além disso, tira a nossa estabilidade emocional e, de fato, não faz com que a gente se concentre no que a gente precisa, nos fatos, na solução dos problemas e no nosso propósito. 12º pecado, ser pura emoção. As mulheres tendem realmente a demonstrar mais as suas emoções, mas isso a gente tem que estar sempre lendo o contexto e as pessoas que estão ali naquele contexto para ver se é hora da gente realmente demonstrar a nossa emoção, e se a gente for demonstrar essa emoção, que a gente realmente apresente a emoção de uma forma regulada, autorregulada, de uma forma que não mostre que a gente não está sob o controle da gente mesmo. Isso é um treino que a gente de fato precisa fazer. 13º pecado, e o último, a síndrome do controle. A grande parte das mulheres também tem essa questão, A gente quer controlar tudo, quer se antecipar, quer ser perfeita, não quer dar chance para que as pessoas nos critiquem por algum erro que estava ali, que a gente deixou de ver. Pessoal, não tem como a gente controlar, principalmente se a gente tem uma equipe grande, e se antecipar a todos os erros de todos, Cada um precisa assumir a sua responsabilidade, o seu papel. A gente tem que saber priorizar aquelas questões que são chaves, que a gente realmente tem que evitar o erro e mitigar qualquer forma de risco. E daí aquelas ali a gente realmente controla de uma forma mais próxima, mas as outras questões não. Bem, após ouvir esses 13 pecados, vocês podem estar se perguntando, mas isso é uma tendência genética das mulheres? O que acontece? Não, na verdade, conforme inclusive um vídeo que eu já publiquei aqui no canal, isso é um mito. Não há uma tendência genética das mulheres de serem assim. Os cérebros, os neurocientistas já comprovaram que os cérebros são intersexo. Cada homem e cada mulher tem lá os componentes masculinos e femininos. Então, não é que dizer as mulheres são mais emoção do que os homens. Não, não é assim, gente. Isso tem mais relação, de fato, com a forma como a gente foi criada, com o contexto da sociedade que a gente está, que tem esses mitos e que fazem com que todas essas questões, como esperar ser notada, que os nossos pais nos ensinem a ser assim, ou os nossos avós, ou inclusive as nossas amigas, acabam também fazendo e vivendo neste contexto. Então, isso não são crenças originárias ou verdades genéticas, não, isso fazem parte do nosso tempo histórico. Então a gente tem de fato que ter tanto programas na organização que trabalhem e ajudem as mulheres a superar essas crenças, substituídas por pressupostos, mais baseados realmente em fatos do que no contexto histórico que a gente está vivendo, para que essas mulheres possam desenvolver mais rapidamente a sua carreira. É por isso que eu lancei esta semana o nosso programa EVA. É um programa de liderança evolutiva, versátil e aceleradora de mulheres, onde nós vamos trabalhar esses 13 pecados capitais, essas crenças limitantes que caracterizam o nosso tempo histórico, e vamos ajudar você a superar essas crenças e inclusive a identificar qual é a crença que está mais lhe atrapalhando neste determinado momento da sua vida, e você vai desenvolver outras competências, como uma maior visão estratégica, capacidade de lidar mais com a ambiguidade, com essa questão da incerteza, o gerenciamento de conflitos, e vai assumir o protagonismo, tomar a iniciativa de apresentar um novo projeto também na sua empresa. Você está vendo aí o folder. Quem quiser
realmente tiver interesse, pode entrar em contato conosco no e-mail aí assinalado, relacionamento@virginiahag.com.br. O curso começa em maio e vai até outubro. A gente vai ter um encontro por mês, sendo que somente o primeiro será presencial, que será no dia 8 de maio. Os demais, eles serão virtuais e serão também mais curtos, né? O primeiro terá 8 horas de duração e os demais aí 4 horas. Eu aguardo vocês nessa experiência vivencial de transformação, de desenvolvimento de suas soft skills e de lhe ajudar a ampliar a sua visão estratégica e o protagonismo junto ao seu time e à sua organização. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. E o último comentário, né? Muitos de vocês podem estar dizendo, alguns homens também estão associados a esses pecados capitais. Sim, eles também estão, né? Alguns deles também cometem esses pecados capitais, mas por quê? Justamente porque o cérebro é intersexo, né? Então a gente pode ter também alguns homens. Então é legal os homens também conhecerem esses pecados capitais, até para eles poderem ajudar suas filhas, suas funcionárias a se desenvolver e a superar essas crenças. Vamos lá, todos juntos, trabalhando aí rumo a uma maior igualdade de acesso de oportunidades.